A falta de segurança manteve a linha Honório Céu Deodoro no ramal de Belford Roxo parada durante toda a manhã, de acordo com a mostra torneio de aviação motores, atravessado pelo não teria roxo na Baixada do Rio. Os veículos foi roubado pelos traficantes que usaram o ônibus como barricada para o caveirão da PM não passar. A imagem é um sintoma da violência na região. Olha, a mobilidade urbana é tudo, né? Para você acessar qualquer direito básico, você precisa se deslocar. Então, é isso. A gente vê a mobilidade se organizando muito como uma barreira de acesso a direitos básicos, como saúde, educação, lazer. Eu estudava na UFRJ, hoje eu estudo na UERJ, mas quando eu estudava na UFRJ, eu tinha um grande problema, que eu não tinha nenhum transporte que me levasse direto para a universidade e eu gastava mais de R$600 por mês com transporte estudando integral. Então, como é que uma pessoa que estuda o dia inteiro consegue, por exemplo, conciliar o estudo com o trabalho a ponto de conseguir custear uma passagem dessa, que é tão cara? E aí a gente conta aqui na Baixada Fluminense com os indicadores das passagens mais caras do estado. Então, a gente tem aí um grande limitador, né? Tanto para acessar a nossa faculdade, nossas oportunidades de emprego, enfim. Quando a gente fala, por exemplo, de trabalho digno, a gente sabe onde esse trabalho digno se concentra, né? Que não é aqui. Então, a gente precisa se deslocar e, novamente, o transporte está localizado como uma barreira para a gente acessar essas oportunidades. Mas quanto a essas linhas de ônibus, deveria fazer uma licitação, botar uma outra linha de ônibus, dar mais opção, porque nós temos muito pouco. O trem demora muito, o trem aqui é precário, quando não está quebrado, quando não tem roubo de cabos, é atraso mesmo. A situação aqui do morador de Belford Roxo é difícil. Passagem cara, ônibus, poucas linhas e as poucas que tem são caríssimas. E é só uma empresa que manda aqui dentro, né? Deveria ter outras opções que nós não temos. O esposo da Daniela e Aline, e a gente às vezes tem muita experiência positiva no transporte, né, com a atenção das pessoas, principalmente quando a gente vai atravessar a rua, mas infelizmente ontem e hoje a gente tivemos um imprevisto, né, que foi uma dificuldade muito grande de chegar na central. A gente justamente está vindo de trem, porque a gente tentou pegar 3 ônibus e a parte de acessibilidade do ônibus estava quebrada. A gente sabe que quando um ônibus está com defeito, geralmente a empresa tem que levar o ônibus para consertar e infelizmente isso não aconteceu. A gente tentou, tinha até o horário para chegar lá na central, que era mais cedo, era para a gente estar umas 11 horas, já era para estar lá, e a gente teve que pegar uma condução até aqui para poder pegar esse trem, entendeu? Que a gente sabe que é mais rápido e consegue ter acessibilidade. Um outro problema também que a gente foi quando a gente foi para Campo Grande e lá não tem rampa de acessibilidade. Então, ela teve que sair da cadeira, o pessoal teve que levar ela no braço, entendeu? Então, foi um pouco de constrangimento sobre isso. A gente tem hoje um transporte que parte dele é subsidiado pelo governo, mas a gente vê que é isso, a todo momento está muito pautado no lucro das empresas. E aí, por isso, a gente tem linhas que rodam com horários muito longos, porque é isso, para eles que estão vendo o lucro dessa mobilidade, faz todo sentido, por exemplo, se eles diminuem a frota de ônibus para colocar mais gente para andar no transporte, né? A superlotação é uma estratégia de lucro das empresas. Então, quando a gente fala de um transporte de qualidade, a gente precisa falar da lógica como o transporte está desenvolvido hoje. Por isso que a gente pauta tarifa zero. Acho que está muito
aquém de ser a solução dos nossos problemas, mas a tarifa zero hoje, da forma como ela se organiza, a gente tem aí 130 cidades com tarifa zero que mostram que a tarifa zero é meio fundamental para que a gente tenha um transporte com mais qualidade, porque aí ele começa a ser pautado não pela quantidade de passageiros, mas pela linha e pelo número de rotas que ele faz. Então, se, por exemplo, tem mais ônibus circulando, as empresas ganham mais com isso e a população também ganha, porque aí a gente tem um transporte menos lotado, com menos intervalos de horários, isso faz toda a diferença. Juntamente, falando sobre isso, você acha que a precariedade da mobilidade urbana na Baixada Fluminense está totalmente ligada com a desigualdade social? Com certeza, se a gente coloca, é isso, né? Se a gente tem a mobilidade como uma barreira para acessar direitos tão básicos e fundamentais, como eu listei aqui, saúde, educação, é isso, né? A gente não consegue sequer falar de política de bem viver, que é você ir na praia aos fins de semana com seu filho, você ir no museu. Assim, no início do ano a gente fez uma campanha que era o Folha Sem Catracas, sobre o acesso ao carnaval. E quando a gente começou a se deparar com uma realidade onde uma grande parcela da população não vivenciava isso, porque é isso, o custo da passagem era um grande limitador. A gente via que não tinha horários à noite, e aí a gente se deparou com uma realidade onde tinha uma parcela da população que vivia em situação de rua, porque não tinha como voltar para casa depois de um dia longo de trabalho, assim, né? Porque é isso, não tinha transporte para voltar. Então, quando a gente fala de mobilidade urbana, está muito ligado a direitos humanos e política de bem viver, né? Bom, Veracruz demora muito mesmo. A gente tem horas que eu já fiquei 2 horas esperando no ponto e nada. Eu tive que pegar outro ônibus para poder soltar num ponto, para poder pegar outro ônibus para minha casa. E aí, você pode falar sobre o que você falou, sobre os ônibus para o Rio de Janeiro? Para o Rio de Janeiro também é muito pouquinho ônibus, a gente tem que esperar até chegar no Rio. É muito pouquinho o ônibus aqui para poder ir para o Rio de Janeiro. Bem, com relação ao transporte, aqui no município de Belford Roxo, eu acho que um monopólio não deveria existir, deveria ter concorrência. Por exemplo, a Veracruz, por exemplo, a linha que interessa a eles tem ônibus, tem a vontade, mas outros bairros que não dão grandes vantagens, a pessoa sofre muito no ponto dos ônibus, como São Francisco, Babi, Vila Olímpica e por aí afora. Então eu acho que os direitos são iguais para todos, deveria ter o mesmo tratamento, então deveria se verificar isso, entendeu? Então deveria ter concorrência dentro do município. Com relação a Flores, que faz o Central, Belford Roxo, o Central mesmo, para carregar os idosos, eles praticamente não existem. Ele botou um seletivo, se carrega pessoas pagantes, então o idoso fica toda a vida esperando o ônibus para ir para a Central. Então isso tem que ser revisto, principalmente quem é de direito, para que eles dão um atendimento de acordo para os idosos, de direitos iguais. Entendeu? Mas o quê? Quais os meios de transporte que o senhor mais utiliza? Eu utilizo ônibus, trem. Eu não utilizo muito pouco, às vezes é só quando eu vou para o Rio. Agora também os trens geralmente acontece muitos problemas aqui em Belford Roxo. Quando não é roubo de cabo da linha, é a estação que os trens estão com problema de horário. Então tem que ser revisto isso com muito carinho. Agora, embora está se ouvindo falar aqui pelo o gestor atual, que vai se trocar a estação, vai ser colocada lá embaixo no viaduto da Baia e vai melhorar os transportes municipais. É isso que nós esperamos. A maioria dos ônibus aqui são sem infraestrutura, demorando bastante a chegar ao destino, entendeu? A chegar no ponto final. E o preço também, que é muito salgado. Às vezes também eu decido, para evitar o transporte público do ônibus, prefiro pegar van, entre outros transportes, porque o preço ele também não nos favorece.
Levanta a mão, isso aqui é de Belfor Roxo, que é da Baixada Fluminense. Baixada é cruel, os sinistros são de Bel. 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 Um salve, Nego Record. Um salve pra Anti Constantino, Mascote, Squamar.